Olá, eu quero compartilhar com você neste momento uma palavra da parte do Senhor. Diante de tudo aquilo que temos vivido como nação, diante de tudo aquilo que temos visto, o nosso coração vai ficando extremamente pesado com aquilo que temos percebido acontecer ao nosso redor, no meio da nossa nação, no meio do nosso povo. E quando nós lemos uma palavra que está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 13 até o 16, ele diz assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se as maravilhas que foram realizadas entre vós o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. E tu, Cafarnaum, serás porventura elevada até o céu? Não, serás derrubada até o Hades, ou inferno. Portanto, qualquer pessoa que vos der ouvidos, a mim está dando ouvidos. Mas aquele que vos rejeitar, estará rejeitando a mim mesmo, e a quem me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Nesta semana nós vemos acontecer, percebemos algumas coisas acontecendo na nossa nação, que nos preocupa muito. Nesta semana nós, pelo poder político deste país, vemos leis sendo aprovadas que beneficiam o roubo, a opressão, a corrupção. Homens que deveriam zelar por esta nação estão corrompendo e deixando-se se corromper e institucionalizando a maldade, a crueldade, a perversidade diante de tudo aquilo que é ruim. Nós vimos nesta semana a lei do nosso país sendo aprovada sobre abortar até 3 meses de gestação. Não é crime. Qualquer mulher pode estar livre para poder, se assim desejar, fazer o aborto até o 3º mês de gestação. Como se uma criança que no 3º mês de gestação não fosse uma vida, como se ali não tivesse um coração batendo. Nós vemos na nossa nação e temos visto cada vez mais na nossa nação leis que têm institucionalizado a maldade, o pecado, que verdadeiramente tem feito com que o homem olhe para aquilo que desagrada a Deus e possa ver como forma normal e natural. E quando nós olhamos para essa palavra aqui da condenação de Jesus sobre estas cidades, dizendo: ai de ti, olhamos para a nossa nação e vemos que na nossa nação brasileira Deus nos abençoou de forma extraordinária. Deus nos abençoou de forma tremenda, com tudo aquilo que Ele nos deu, com todos os recursos naturais, com toda a beleza que temos na nossa nação, com toda a riqueza natural que temos. Deus tem abençoado o seu povo com a liberdade do Evangelho, de podermos pregar, ministrar livremente a palavra do Senhor, de podermos, como corpo de Cristo, verdadeiramente proclamarmos Jesus. O seu Espírito foi derramado sobre esta nação de forma extraordinária, mas esta nação parece que não viu Deus em nenhuma coisa, não viu Deus em absolutamente nada. Uma nação que tem rejeitado a bênção do Senhor, que tem rejeitado a graça de Deus derramada sobre este povo. Uma nação que tem virado as costas para o Senhor. Uma nação que tem cuspido diante da santidade de Deus.
E o que é que nós podemos esperar da parte do Senhor, dizendo para Ele tudo isso com as atitudes que temos visto acontecer no nosso país e na nossa nação? Quando Deus olha para nós, e Ele olha para nós como olhou para esta cidade de Corazim, Betsaida, Cafarnaum. Olha, eu operei no meio de vocês tantas maravilhas, tantas bênçãos. Brasil, eu tenho abençoado vocês de tanta forma, eu tenho cuidado de vocês de uma forma extraordinária, e vocês têm virado as costas para mim, vocês têm cuspido na minha santidade, vocês têm cuspido na minha presença. As leis institucionalizadas que valorizam o pecado, que valorizam aquilo que é mal, aquilo que é corrupto, aquilo que é desonesto. E quando nós olhamos para esta palavra, nós vemos o juízo de Deus sobre estas cidades, porque estas cidades viram o agir de Jesus, estas cidades contemplaram os milagres de Jesus, estas cidades contemplaram o agir de Deus, o Todo-Poderoso, e mesmo assim se voltaram contra Ele. O que nós temos visto hoje na nossa nação é exatamente a mesma coisa. Homens e mulheres preferindo aquilo que é mal, aquilo que é sujo, aquilo que é desonesto, aquilo que tira a vida, ao invés de reconhecerem a bênção de Deus, honrarem aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz. Ao invés disso, estão virando as costas para Deus. E Deus fala para nós, quando olhamos para esta palavra, que a única coisa que podemos esperar é o juízo da parte dele, como uma nação que cada dia mais tem virado as costas para o Senhor, que cada dia mais tem mergulhado no pecado, que tem olhado para aquilo que é mal, para aquilo que é ruim, e tem dito: é isso que eu quero para mim, é disso que eu quero encher a minha vida. Haverá menos rigor do que para Tiro e Sidom, do que para Sodoma e Gomorra, porque eles não tiveram o privilégio de ver tantas maravilhas e ação de Cristo Jesus como estas cidades viram, e como nós, como nação, temos visto até os dias de hoje. Quando olhamos para esta palavra, o nosso coração precisa se quebrantar, a nossa alma precisa se voltar para Deus, clamando a Deus por uma intervenção na nossa nação. E não há como falar da nação sem falar da igreja desta nação. Quando nós olhamos para a igreja brasileira, nós vemos uma igreja que dorme, uma igreja omissa, uma igreja que cada dia mais quer se parecer com o mundo e menos com Cristo, uma igreja que tem amado o pecado, abraçado o pecado, uma igreja que está deitada eternamente em berço esplêndido, uma igreja que, ao invés de protestar contra o pecado, aplaude o pecado, diz sim para o pecado, uma igreja que está no templo aos domingos, mas durante toda a semana está vivendo uma vida mergulhada no domínio do mundo, segundo os princípios do mundo. Nós precisamos clamar que Deus desperte a nossa igreja, que Deus desperte a igreja desta nação. A igreja precisa acordar, a igreja está omissa, o diabo tem feito cada dia mais maldades, o pecado tem sido multiplicado, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem esfriado.
E Deus está clamando: aonde está a minha igreja? Parecemos que estamos vivendo um tempo onde a igreja sumiu antes do arrebatamento. A igreja do Senhor precisa se levantar sobre esta nação. O Evangelho nunca foi tão difundido como nesses últimos anos, nunca se abriu tanta igreja como nesses últimos anos, nunca houve tantos evangélicos como nesses últimos anos. Mas cadê o coração do povo que se chama pelo nome do Senhor, se humilhando, clamando, orando, buscando a face de Deus, se convertendo dos seus maus caminhos? Nós precisamos entender que para ser cristão não basta botar a Bíblia debaixo do braço, não basta ir para um templo cultuar a Deus no domingo. Para sermos cristãos, a nossa vida precisa ser transformada pelo poder desta palavra, a nossa vida precisa ser modificada por Cristo Jesus, que morreu na cruz por nós. Não podemos mais servir ao pecado ou dar o nosso corpo ao pecado, porque a nossa vida pertence a Cristo Jesus, a Ele e somente a Ele. Precisamos despertar, precisamos acordar, porque senão o juízo de Deus virá. O que está acontecendo nesta nação não é crise política, não é crise econômica, não é crise de nenhuma outra coisa. O que está acontecendo nesta nação é o juízo de Deus sobre nós, porque esta nação tem se voltado às costas do Senhor. A igreja desta nação tem confessado Jesus com os lábios, mas o coração está distante dele. Nós precisamos acordar, nós precisamos despertar, a começar em nós, na nossa vida. Nós, pastores, líderes, membros das igrejas, nós precisamos despertar para que Deus possa sarar esta nação que está doente por causa do pecado, que está morrendo por causa do pecado. Se não nos despertarmos, veremos cada dia mais e mais o juízo de Deus sobre esta nação. E nós, como igreja, não podemos ficar assistindo de braços cruzados. O poder e a autoridade foi dada para a igreja de Cristo Jesus, e nós precisamos tomar posse desse poder e desta autoridade, viver como igreja de Cristo de verdade. Cada cristão, cada evangélico não ter somente um nome, mas a essência do poder da vida de Cristo Jesus. Eu quero conclamar a você que está assistindo este vídeo: vamos despertar, vamos acordar, vamos clamar por esta nação. Vamos clamar por esta nação, para que Deus tenha misericórdia de nós e possa nos salvar, possa nos libertar, possa mudar o quadro desta nação. Nós precisamos, como igreja de Cristo, viver a verdade do Evangelho de Cristo. Chega de ter aparência de crente, chega de falar igual a crente, chega de se vestir igual crente. Chegou a hora de verdadeiramente sermos cristãos, filhos de Deus, que manifestam a vida do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, vamos clamar por esta nação, vamos clamar para que Deus desperte a igreja dele neste tempo. Está na hora de acordar. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Deus não está com os ouvidos tapados, Deus não está com os olhos fechados, mas as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e o nosso Deus, e os nossos pecados encobrem o rosto dele de nós como nação. Vamos voltar para o Senhor, vamos confessar com os lábios e também com o coração, vamos viver verdadeiramente para Cristo Jesus. Portanto, qualquer pessoa que vos der ouvidos, a mim está dando ouvidos, mas aquele que vos rejeitar, estará rejeitando a mim mesmo, e quem me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Não rejeite esta palavra, porque esta palavra é palavra de Deus para a sua vida.
Tome posse desta palavra e vamos viver para Cristo Jesus, a essência do Evangelho de Cristo Jesus, para que Deus tenha misericórdia desta nação e sejamos livres do juízo de Deus, mediante ao arrependimento, ao quebrantamento e à mudança de vida. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Jesus deseja sarar a nossa vida, Jesus deseja sarar a nossa nação, mas precisamos nos voltar para Ele, precisamos nos humilhar, nos quebrantar, nos arrepender. Faça isso em nome de Jesus. O noivo breve vem para buscar a sua noiva, e a noiva que ele vem buscar não é uma noiva de duas caras, não é uma noiva de ânimo dobre, não é uma noiva que se deita com muitos, mas é uma noiva pura, sem mancha, sem mácula, sem ruga, que se prepara para o encontro com o noivo Jesus. Que você seja essa noiva, que você viva como esta noiva, em nome de Jesus.